Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Recupera pro Corinthians, sai jogando lá pela esquerda com o Matheus Bidu. Aí o Corinthians agora com o Michael, com o Roger Guedes, com o Yuri. Levantamento, Yuri Alberto pro gol, Roger Guedes! Gol! Roger Guedes infiltrou, bola pro Roger Guedes de cabeça pro Yuri, é Roger Guedes direto! Gol! Depois a nossa imagem mostrou, era pra tu, ele falou. Acabou que a cabeçada cruzada toca na real. Boa noite, gente. Sport Combinado nesse dia 28 de maio de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para receber todas as notificações e compartilhe, que é importante para o crescimento do canal. E que Deus abençoe, volto a dizer, cada um de vocês que estão me dando essa força, tá bom? Vamos falar do Corinthians. Acabou, depois de 8 jogos, a crise? Não, acabou a seca das vitórias, acabou a seca dos gols, a primeira vitória do professor. Daqui a pouco a gente vai falar com o professor Luxemburgo, se ele gostou da vitória do Corinthians. Que vitória! Ah, Senhor, obrigado, Deus. Começamos a segunda bem, sem aquele peso de não ganhar, aquela preocupação. Mas no primeiro tempo o Fluminense criou as melhores chances, principalmente o John Arias e o André e o Ganso, hein? O time do Fluminense foi envolvente, conseguiu criar as melhores chances, conseguiu envolver o Corinthians e o Cássio fez boas defesas. Para mim o Cássio foi o cara do jogo junto do segundo jogador que eu vou falar agora, hein? No segundo tempo o Corinthians voltou diferente, voltou marcando mais. Não que não tivesse marcado no primeiro tempo. O Corinthians não fez o primeiro tempo ruim, mas faltou envolver o Fluminense. Coisa que fizeram no segundo tempo. Correram mais, tiveram mais vontade, mais entrega. E quando se tem entrega, se tem gol, né? Aí o que acontece? O seu Bidu vai Bidu, vai Bidu. Bidu vai e cruza. Ele cruza para quem? Yuri Alberto, que desvia para quem? Roger Guedes. 1-0 Corinthians. Roger Guedes. Aí a equipe do Fluminense meio que sentiu o gol, né? Só que o Corinthians aproveitou e conseguiu fazer o segundo gol. Sabe com quem? Sabe com quem? Roger Guedes de novo. E o cruzamento de quem? De Fagner, que entrou no segundo tempo. Fagner entrou, cruzou para o Roger Guedes e o Roger Guedes de cabeça fez 2-0. O Fluminense ainda teve chance com o John Kennedy, que o Cássio pegou. Aí o Corinthians conseguiu realmente segurar, fez um segundo tempo em que pressionou o Fluminense e mereceu a vitória. O que eu discordo do Vanderlei Luxemburgo é o Gil estar escalado. Eu acho que o Gil, minha visão, não tem que jogar. É um jogador que já passou muito pelo Corinthians, teve a sua boa fase, mas hoje é um jogador que, para mim, não acrescenta. Eu gostaria de ver o Caetano na defesa titular. Comenta aí, gente, o que vocês acharam da vitória do Corinthians? Então, um ponto positivo. O Roger Guedes, 2 gols. Parabéns, Roger Guedes. É isso mesmo, a entrega do time. O time todo foi bem. O Gil não comprometeu? Comprometeu, teve um lance lá que ele comprometeu sim. Mas não foi mal. O time jogou bem, conseguiu bem. O Cássio e o Roger Guedes foram os caras do jogo. E o Corinthians conseguiu realmente uma boa vitória. O Fluminense é um bom time. É um time que realmente tem um entrosamento melhor que o do Corinthians. Mas hoje o Corinthians conseguiu neutralizar principalmente o Germancano, que é o artilheiro do Fluminense.
Agora o Fluminense tem o John Arias, o que joga esse John Arias, meu amigo, esse John Arias é bom jogador. No primeiro tempo ele e o André deram trabalho pro Cássio. Agora o segundo tempo, o Yuri Alberto correu mais hoje, se dedicou mais. O Bidu realmente fez uma boa partida. O Fagner entrou no segundo tempo mostrando entrega, tanto que cruzou. O que é o banco de reserva, hein, Fagner? E o Roger Guedes desviou para fazer 2-0. Então o time do Corinthians hoje foi bem. Realmente conseguiu fazer uma vitória importante contra o Fluminense. Vamos conversar com o professor. Professor, tudo bem? Boa noite, Luxemburgo. Satisfeito com essa vitória do Corinthians? Para começar, primeira vitória sua no comando. Tudo bem, professor? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Muito feliz, muito feliz. Eu acho que realmente é a primeira de muitas. Vencemos, conseguimos jogar aquilo que esperávamos que iríamos fazer. E realmente foi um jogo difícil. A equipe do Fluminense é uma grande equipe. Tem jogadores que sabem se posicionar dentro de campo. E o Corinthians fez aquilo que a gente tem que fazer. Tá certo? O feijão com arroz. Saber jogar, saber se defender. E quando tiver com a bola, saber atacar e fazer gol. É o que nós fizemos. Parabéns ao grupo. Acho que estou satisfeito com certeza com a entrega do time. O Roger Guedes realmente hoje decidiu pra gente. Mas não foi só o Roger, foi o grupo todo que se doou. E com a doação vem a vitória, isso é importante. Tá certo, Vanderlei. Ô Luxemburgo, a opção pelo Fagner na reserva é uma opção que realmente te agrada? Ou você não poderia pôr o Gil, por exemplo, deixar o Fagner jogando e o Bruno Mendes para defesa? Você acha que o Bruno Mendes rende mais como um zagueiro lateral? Olha, em relação ao Gil, acho que é um jogador que é o jogador da confiança, tá certo? Então ele é experiente, ele traz a experiência, mesmo que não esteja bem entre jogos, tá certo? Então assim, não existe esse vai ser titular, esse vai ser reserva. O Bruno Mendes, eu adaptei mostrando o estilo para ele. Bruno, você vai jogar aqui, aí você vai se adaptar aqui, você vai marcar e você vai sair quando você tiver com a bola. Ele não tem muito de sair, tá certo? Então é o seguinte, ele é um jogador que é zagueiro, mas ele sabe marcar muito bem. E o problema é o seguinte, aquela bola nas costas que estava saindo, estava acontecendo muito gol por lá. Então o Corinthians estava tomando gol bobo. Não que o Fagner não saiba marcar, mas é uma coisa a pensar. Então é o seguinte, a gente tem que se dedicar. A partir do momento que o jogador se dedica, ele vai conquistar a vaga por merecimento. Então eu acho o seguinte, o jogador tem que mostrar que está dentro do Corinthians, tá certo? Ao mostrar, ele vai mostrar que tem condição de vestir a camisa do clube. Então é o seguinte, por enquanto, a gente vai jogar com esse time. É entrojar o jogador e mostrar para esse time que realmente é um time que tem condição ali de brigar por coisa no campeonato. Tá certo. E hoje Renato Augusto voltou. Graças a Deus. Ó Senhor, Deus abençoe Renato Augusto. Esse cara parece que tem estrela. Ele voltou. E no que ele voltou no segundo tempo, eu vou te falar, ele mandou a bola na cabeça do Gil, hein? Quase que o Gil faz. Renato Augusto realmente é um jogador que desequilibra, né, Vanderlei? Voltou e pode realmente nos ajudar agora a espantar a maré. O que você acha do Renato Augusto, Vanderlei? Olha, com relação ao Renato, tem que ter calma, tá certo? É um jogador que realmente vem de um procedimento de recuperação. E é um jogador que vai nos ajudar bastante. Eu acredito muito no Renato Augusto e sempre digo para ele, a confiança é a coisa que nos vai trazendo dentro de campo, tá certo? E ele é um jogador que possibilita com que o Corinthians tenha mais posse de bola, com que a bola chegue para o atacante poder fazer gol. Então é o seguinte, se a gente pudesse ter mais Renato Augusto, realmente seria bom. Por isso que a gente pede uma opção, tá certo? Um meia para substituir ele quando ele não puder jogar. Mas ele vai aos poucos realmente voltando e dando aquele padrão que o Corinthians precisa e o Corinthians conta muito com ele. Com certeza, Vanderlei. Ô Luxemburgo, outro padrão também que realmente às vezes a gente pode dizer que não, mas o Maicon hoje foi melhor. O Maicon jogou uma boa partida. Às vezes a gente critica ele aqui, mas hoje ele foi muito bem. Esse meio de campo com Maicon, Rony e Fausto Vera, quem sairia dos três para a entrada do Renato Augusto? Eu acho que minha opção seria colocar o Renato Augusto ali e tirar, no caso, o Rony. O que você vê em relação a isso? Olha, com relação a isso, o Renato Augusto ele é um jogador interessante, mas ele tem que entender que é o seguinte, o papel dele era meia, tá certo? Com relação a tirar um volante, eu posso tirar o Rony, mas o Rony é um jogador que marca, tá certo? Muitos criticam o Rony porque é isso, porque é aquilo, mas ele se entrega, tá certo? Com relação ao Maicon,
A gente tem que ver o melhor posicionamento para ele, porque é um jogador que realmente foi muito bem, como você disse. Então é o seguinte, é uma dor de cabeça que a gente tem que pensar. Quem vai sair? Então vai depender mais ou menos do que eu vou querer jogo a jogo, tá certo? Então eu vou estudar a partida para poder ver o que acontece. Então eu não posso te dizer quem vai sair. A gente tem que manter isso sob sigilo, tá certo? Ninguém conta o nome do santo, tá certo? A gente fala a oração, mas não conta o nome do santo. Tá certo, Vanderlei. Muito satisfeito também com a vitória. Eu acho que quando se tem raça, se tem vontade, se tem entrega, tudo acontece. E isso aconteceu hoje. Muito satisfeito. Acho que o time está de parabéns e que vá assim mais jogos. Roger Guedes e Cássio, os caras do jogo. E vamos torcer para que agora a má fase saia pela janela e não volte nunca mais. E o Corinthians agora acenda, né? Ô Vanderlei, para terminar, Campeonato Brasileiro, o Corinthians hoje vence, dá uma elevação, dá uma moral grande ainda, dá para pensar na Copa do Brasil e no Brasileiro e na Libertadores? Olha, jogo a jogo a gente pode pensar. Portanto, a gente não pode realmente pensar que ganhamos hoje, que é maravilha, tá certo? Temos que corrigir o que está errado e trazer o que está certo e manter o posicionamento. O que eu disse para os atletas, se vocês focarem, se vocês tiverem vontade, tiver raça, o que eles tiveram hoje, nós podemos realmente ir longe e devagar sempre, tá certo? Então é o seguinte, temos que ter paciência que as coisas vão acontecer. Então não podemos falar que vamos ganhar isso, vamos ganhar aquilo. Vamos jogo a jogo, sempre respeitando o adversário e sabendo que não tem nada ganho. Tá certo. Gente, deixa um like aí e comenta e compartilha. E para terminar, parabéns, Yuri Alberto, pela entrega hoje, hein? É isso aí. E Roger Guedes, o cara sensacional. E Cássio também. Parabéns ao time todo. Com raça e vontade, se chega longe. E vai, Corinthians. Tamo junto. Até amanhã.